Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias sejam dadas ao Espírito Santo. Que a Santíssima Trindade venha nesta tarde, ao cair desta tarde, derramar as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou o Bispo Paulo Quirino e nós ficaremos aqui juntos nos minutos seguintes. E daqui a pouco vamos fazer a oração do cair da tarde, a oração das ovelhas. Eu gostaria hoje de falar para você de um acontecimento que a Bíblia narra no livro de 2 Reis, no capítulo 5, quando fala sobre a cura de Naamã. Diz a Bíblia: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. E diz assim: porém, ele era leproso. Ele era um herói de guerra, um homem de muito conceito, mas ele era leproso. Tinha um problema. E a lepra naquela época era algo incurável. E diz a Bíblia que saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã junto com toda a sua comitiva, com seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Veja, ovelha querida, o problema de Naamã e quem Deus usou para falar do poder de Deus para Naamã. Uma menina que, diga-se de passagem, a Bíblia não fala nem o nome dela. Então você veja que quando Deus quer usar, Ele usa. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, porque Ele é Deus. Quando Naamã chegou diante do profeta Eliseu, Eliseu não saiu ao encontro de Naamã. Eliseu mandou um mensageiro: vá lá e fale para ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes, e a carne dele vai ficar restaurada. Olha o que diz aqui agora no versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele vinha ter comigo, colocaria-se de pé, invocaria o nome do Senhor. Quer dizer, Naamã ficou indignado porque ele queria que Eliseu fosse lá e o reverenciasse. Só que Deus é Deus e o homem não é nada. E ele disse mais: não são porventura os rios da minha terra melhor do que este rio que ele mandou eu mergulhar? Por que ele não mandou eu mergulhar em um daqueles rios? E a Bíblia diz que ele foi embora com indignação. Então você vê que o problema maior de Naamã não era a lepra, era o orgulho. Era o orgulho. Você sabia que tem pessoas que o maior problema da vida dela é o orgulho? Pessoas que não querem se dobrar, pessoas que não querem, se submeter àquilo que Deus fala. Ovelha, há um ditado que diz assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus mandou, ponto. Vá lá, mergulhe, você vai ficar curado. Ele não quis e foi embora, preferiu ficar leproso do que obedecer aquilo que o profeta tinha falado. Minha mãe dizia assim: tem pessoas que elas são ruins para elas mesmas, que era o caso de Naamã. Aí diz a Bíblia aqui, então se chegou a ele um dos seus oficiais e lhe disse: se o profeta tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, será que você não faria para ficar livre dessa lepra? Quanto mais que ele te pediu apenas para que você se lavasse 7 vezes e você ficaria limpo.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ele ficou limpo. Então você veja que foi preciso chegar alguém para Naamã e dizer: Naamã, é para o seu bem, rapaz. É para a sua cura. Ele não te pediu algo difícil, ele pediu apenas que você mergulhasse 7 vezes. O que você tem a perder? Você já está aí nesse estado, nessa situação? Sabe, ovelha, o que Deus está pedindo para você é que você ore apenas 3 vezes ao dia. Para o seu bem, diga-se de passagem, não é para o seu mal. Que você venha orar às 6 horas da manhã, na oração do fortalecimento. Você venha orar ao cair da tarde, a oração das ovelhas. Você venha orar à noite, às 10 horas da noite, no salmo da noite. Isso, ovelha, é para o seu bem, não é para o seu mal. Oração, quanto mais melhor. Ouvir a palavra, estar ali ligado, isso é para o seu bem. E a gente tem que correr atrás daquilo que é bom para a gente. O que Deus está pedindo é para o seu bem. Deus não está pedindo para você orar para o seu mal, para você ser prejudicado. Ah, bispo, mas é que, sabe, é muita oração, 3 horas. Pois é o que Deus está pedindo, para o seu bem. Inclusive, falando nisso, vamos orar? Vamos orar agora. É que Deus colocou no meu coração essa palavra para que eu pudesse passar essa palavra. Porque há pessoas que às vezes elas mesmas dificultam as coisas para ela. Elas mesmas. Há pessoas que estão precisando, estão necessitando, mas são orgulhosas. Como diz, né? Não quer dar o braço a torcer. Pessoas que às vezes dizem até assim: não, para Deus me abençoar não precisa eu fazer isso. Para Deus me abençoar não precisa eu orar. Deus já sabe o que eu quero. Deus sabe. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar. Deus sabe o que a gente quer. Mas Jesus disse que a gente tem que pedir. Porque o que pede recebe, o que bate a porta se abre e o que procura acha. Nós estamos no mês de março, o mês da providência. Vamos orar, porque a providência divina ela está acontecendo nesse exato momento. Se esforce, faça essa oração. Se você não puder acompanhar a oração na hora, a oração fica lá no YouTube, você pode participar depois, mas ore com a gente. Por que é importante você orar? Porque a Bíblia diz que se 2 pessoas concordar a respeito de qualquer coisa, a Bíblia diz que será concordado nos céus. Nós falamos de Naamã. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários: Senhor, eu vou mergulhar nas águas do Senhor. Naamã mergulhou, obedeceu, ele foi curado. Então mergulhe também. Mergulhe nas águas do Senhor. Diga: Senhor, eu vou mergulhar nas tuas águas. E Deus vai fazer um milagre. Pode ter certeza, ovelha. A minha Bíblia está aqui aberta, no Salmo 23. Nós vamos ler e orar este salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, que as tuas ovelhas venham mergulhar nas águas do Senhor, venham obedecer
venham se submeter à tua vontade, Senhor. E que o milagre aconteça, que a providência aconteça na vida de cada uma delas. Pois eu abençoo, Senhor. Eu abençoo cada ovelha. E eu creio que já está abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Ovelha querida, receba o seu milagre. Receba a providência divina na sua vida. E olha, se você crê que recebeu, então dá aí o seu like, dá aí o teu joinha, para que o YouTube veja que há pessoas que realmente se submete, né, àquilo que Deus fala, tá bom? E olha, ovelha, compartilha essa oração, essa palavra nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, onde você for, divulgue. Você veja que Deus usou aquela menina da casa de Naamã, ninguém sabia nem o nome dela, mas ela foi usada, ela foi um instrumento na mão de Deus. Seja também um instrumento na mão de Deus. Tem aí o meu WhatsApp, você pode divulgar, você pode dar o meu WhatsApp para uma pessoa que esteja precisando de oração, uma pessoa que esteja precisando do socorro divino. Nós teremos o imenso prazer de acolher, de orar por essa pessoa. Tá bom? Que Deus te abençoe, ovelha. Fique na paz do Senhor Jesus.